Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Emendorfer, professora de filosofia, e hoje nós temos a terceira aula de Teoria do Conhecimento 2 para o curso de licenciatura em filosofia, o UAB da UFPEL. Bom gente, como vocês podem reparar, hoje eu tô sem luz. O que eu quero dizer com isso? O meu anelzinho light, o anelzinho de luz que vocês sabem, né? Não sei falar muito bem inglês. Ele não tá funcionando. E agora? Vou ter que fazer no escuro mesmo, ou com a pouca luz que eu tenho na minha câmera. Mas vamos adiante. Bom, hoje a aula é sobre o Neo Descartes, né? Um racionalismo, e o Neo Descartes, terceira aula. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, por que um Neo Descartes? Por que um novo Descartes? O que teria de diferente? Bom, isso aí agora vocês vão ver durante a aula. O que eu posso dizer para vocês é que o racionalismo do Descartes foi de suma importância, tanto o racionalismo como o empirismo, como eu já coloquei nas duas primeiras aulas, para se ter a teoria do conhecimento e se buscar um conhecimento seguro, a verdade sobre as coisas, se é que é possível, né, no campo da filosofia. Descartes, como vocês devem saber, aliás o nome dele é René Descartes, chique, né? Ele é francês, século XVI, nasceu mais ou menos em 1596 e ele perdeu a sua mãe muito cedo. Ele ficou órfão com mais ou menos 1 ano de idade ou até menos. Como era comum na época, o seu pai o entregou a uma ama de leite para ele, no caso, ser criado, né? Vamos dizer assim. Isso era bastante comum em famílias que tinham um poder aquisitivo um pouquinho mais alto, que era o caso do Descartes, porque o pai dele, afinal de contas, era funcionário público. Mas enfim, o que se conta, dizem as más línguas e boas línguas também, que o que se conta é que Descartes sempre foi muito rodeado do gênero feminino. E que talvez, por conta disso, ele tenha tido uma sensibilidade maior, assim, para perceber as coisas, vamos dizer assim. Aí vocês vão me dizer assim, ah, professora, mas assim, primeiro que a gente não pode generalizar, não quer dizer que toda mulher, toda pessoa do gênero feminino é sensível, certo? E segundo, que o que teria a ver com Descartes, já que Descartes é o pai do racionalismo, e o racionalismo, o conhecimento mais seguro que se tem, vem da razão. Bom, enfim, o que eu posso dizer para vocês sobre a questão das mulheres, é óbvio, obviamente nem todas são sensíveis. Nós somos o que somos, cada ser humano é um ser humano, independente do gênero que for. Nós temos as nossas sensibilidades, as nossas emoções, nossas habilidades, enfim, certo? Mas o que acontece? Como ele foi criado em meio de muitas mulheres, há uma probabilidade dele ter sido uma pessoa assim com a mente um pouco diferenciada, vamos dizer. Então ele prestava atenção em tudo. Ou seja, professora Ana Paula, o que a senhora quer dizer com isso? Enfim, não tem pessoas que elas veem as coisas no seu geral? Tem, né? Aliás, dizem que o sexo masculino é mais comum disso acontecer. Mas, como eu já falei antes, não é uma generalização. Há homens, pessoas do sexo masculino, do gênero feminino, que são detalhistas. As mulheres, o sexo feminino, o gênero feminino, não se costuma dizer que são mais detalhistas? Eu, por exemplo, sou bastante detalhista, mas eu tenho amigas que não são detalhistas. O que eu quero dizer com isso? Descartes, em sua época, era bastante detalhista, tanto que cedo ele já demonstrou um grande interesse pelos estudos, e na escola ele prestava muita atenção em como os professores, no caso, a metodologia que os professores tinham para aplicar determinadas matérias. Então, por exemplo, ele julgava, né, vamos dizer assim, julgava não, ele, ao ter as aulas, ele pensava assim, nossa, é tão difícil
ter um conhecimento que a gente possa dizer assim, que tem uma base sólida. Que conhecimento a gente tem com uma base sólida? O professor X lá vem, traz o conteúdo e aquilo parece que não tem assim um alicerce bem feito, não tem uma fundamentação. O professor Y vem com, vamos dizer, ciências humanas, tá? Seja lá qual for a matéria, e parece que não há uma exatidão no que ele diz. Por quê, gente? Porque quando a gente lida com ciências humanas, a gente lida com seres humanos. Se a gente lida com seres humanos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são muito mais complexos, fora as nossas, no caso, as operações cerebrais que nós temos, a estrutura que nós temos, e isso independente do gênero, certo? Então ele começou a procurar, mas que conhecimento seguro a gente tem? E aí ele chegou na matemática, e aí ele percebeu que os professores que mais conseguiam chegar a uma exatidão, por exemplo, era, digamos assim, o professor de matemática. Logo, ele chegou a uma teoria, a uma perspectiva, vamos dizer assim, que a matemática, que é advinda da razão, poderia ser a solução dos problemas da filosofia no que tange a epistemologia e teoria do conhecimento. Ou seja, com a matemática a gente poderia resolver boa parte dos problemas? Não é bem assim, né? Hoje vocês sabem. Mas como eu disse, o contexto histórico é século XVI, então vamos dar um desconto. Foi ele que fez aqueles eixos cartesianos da matemática, certo? O que mais? Ele, ao buscar um método para dizer o que seria verdadeiro, o que seria falso, no sentido assim, o que a gente poderia provar e o que a gente não poderia provar, ele chegou ao cogito. E o que é o cogito? O cogito é o seguinte, gente, ele testou várias coisas. Então ele pensou assim, se eu tenho um sonho, eu posso sonhar seja lá com o que for, até com coisas que não existem, certo? Unicórnios, por exemplo. E aí, que certeza que eu tenho do sonho? Nenhuma, porque eu sonhei com unicórnio e o unicórnio não existe. Beleza. E se daqui a pouco eu começo a observar os meus sentidos? Tô na academia, isso eu tô falando dos tempos de hoje, né? Ou vou ao supermercado, olho de longe, tô precisando de alguns produtos. Eu olho assim na prateleira que eu posso pegar determinados produtos, chego perto, alguns potes estão vazios. Mas a minha visão anteriormente me enganou, porque a princípio parecia que aqueles potes estavam cheios. Aí o que Descartes diria, que o meu sentido, um dos meus sentidos, a minha visão, ela, digamos assim, me ludibriou, ela me fez ter a ilusão de que eu tô vendo uma coisa, mas na realidade aquilo não é de fato. Ok. Então ele ficou pensando, os nossos sentidos podem nos enganar. Eu olho de longe uma pedra, penso que é uma pedra, vou lá, pego, é algo de isopor, pintado como uma pedra. Eu penso que eu vi algo, um tiro, vamos dizer assim, um tiro, tá? Vou à rua e foi uma bombinha e assim por diante. Então ele pensou assim, bom, se os meus sentidos podem me enganar, os sonhos podem me enganar, ele foi até mais longe. Será que não existe um gênio maligno que pode me enganar? Aí alguns comentadores, e às vezes até críticos dele, pensam assim, peraí, e esse gênio maligno, quem seria? O que Descartes quer dizer com isso? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Por quê? Porque alguns dizem que o gênio maligno poderia ser uma entidade, alguns dizem que o gênio maligno pode ser uma brincadeira dele, né, de bom ou mau gosto, entre outras coisas. Aí que ele chegou ao cogito. A única coisa que ele tem certeza da existência é de nós mesmos. E aí ele veio com aquela frase famosa, penso, logo existo. Legal, né? Agora eu já continuo.
Enfim, aí chegando ao cogito, no penso logo existo, ele fez, Descartes, né? Fez toda uma teoria baseada na razão, ao dizer que a nossa estrutura cerebral ela é preparada para quando nós nascemos, diferentemente do que se dizia que nós tínhamos uma tábula rasa. Quem dizia isso? Procure no material que foi dado nas 2 primeiras aulas, numa das 2. Nós temos uma estrutura preparada para receber o conhecimento, ou seja, temos uma estrutura cerebral, uma razão muito capaz para realizarmos operações e para termos conhecimento. Nesse sentido, Descartes pensou, ou melhor, ele pontuou, né? Vamos colocar desse modo, que a matemática é uma das ciências mais perfeitas, mais exata que existe, ok? E ela pode ser muito bem desmembrada pelo método dedutivo. O que é o método dedutivo, gente? É aquele método que a gente aprende lá na lógica, que vem do geral e vai particularizando. É aquele velho silogismo aristotélico, que é um dos exemplos, né, do método dedutivo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Claro que eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui nessa aula, mas para vocês terem uma ideia, uma noção, ou melhor, relembrar o que Descartes quis dizer. O que mais que Descartes fez? O Descartes também, ele deu pitaco na filosofia da mente. Na filosofia da mente ele foi um pouquinho mais longe. Ele disse que mente e corpo são, no caso, substâncias ontologicamente separadas. O que significa? Significa que pela ontologia, né, por uma questão do ser, o nosso corpo pode ser separado da nossa mente. E um poderia sobreviver sem o outro. Porém, a nossa mente é responsável por todas as operações, tá? E o nosso corpo seria só, digamos assim, uma marionete, um fantasma. Ok. Aí ele dizia também que nós tínhamos uma glândula aqui, entre a cabeça, no pescoço, vamos dizer assim, que seria a glândula, se eu não me engano, pineal. Essa glândula é a que conecta a mente, a cabeça, ao corpo. Bom, agora vocês estão pensando assim, nossa, o Descartes, ele pensava umas coisas meio equivocadas, né? Sim, ele pensava. Mas a teoria da filosofia da mente, por exemplo, ela foi tão importante na filosofia do Descartes que ela vigorou durante um longo período, inclusive para a medicina, que foram feitos experimentos na medicina, na neurociência, nas ciências médicas em geral, mais ou menos até o século XIX, se eu não me engano, certo? Imagine, ele nasceu no século XVI. As suas teorias, então, começaram lá atrás. E ele trouxe todas essas inovações, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que, embora a gente pense de vez em quando que alguns clássicos, né, se equivocam quanto a algumas coisas, eles têm as suas razões de criarem as suas teorias. E como eu já falei para vocês, um filósofo ou uma filósofa vem atrás do outro. O filósofo X faz a sua teoria, o Y vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. O Z vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. E assim a filosofia vai andando. E assim acontece a mágica. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a filosofia tivesse parada lá atrás, seja na Grécia Antiga ou no Oriente, o que ela seria hoje? Não seria nada, né? Para começar, que ela é a mãe de todas as ciências. Ela é transdisciplinar, ela paira sobre todas as outras disciplinas. Ela é uma espécie de mãe de todas as ciências. A ciência propriamente dita veio lá no século XVI e XVII, certo? O Descartes é o pai do racionalismo e ele também é considerado o
um dos pais da ciência, do pensamento científico, não só ele, outros filósofos também. Porque foi bem na época dele, ou seja, século XVI, que começou a se dividir os mais diferentes ofícios. Os filósofos já não eram mais só filósofos, só físicos, ou melhor, filósofos e físicos, filósofo e químico, filósofo e médicos e assim por diante. Agora já começou a existir os matemáticos, os químicos, os físicos, os médicos, os engenheiros e assim por diante. E tudo isso onde começou? Na filosofia. Isso quer dizer que ela é melhor do que todas as outras? Não, gente. Só quer dizer que a filosofia abriu espaço, abriu caminho para as coisas acontecer. Ela é um conhecimento, um tipo de conhecimento, como eu já devo ter dito aqui, de suma importância e de relevância, que abriu portas para outras áreas, para outros conhecimentos, e até hoje ela vem com a sua multiplicidade, a sua possibilidades de respostas e soluções para os mais diferentes problemas. Mas aí vocês vão me dizer assim, ai professora, mas a filosofia ela não é feita de perguntas? Sim, ela é feita de perguntas. E também não é verdade que não existe respostas para tudo? É verdade, não existe respostas para tudo. Aliás, se existisse resposta para todas as perguntas, as respostas para todas as perguntas da filosofia, ela também não tinha por que existir. Então, o legal da filosofia é que ela traz conhecimento, o protagonismo é a pergunta e nós temos cada vez mais respostas distintas, de teorias distintas, seja de filósofos ou filósofas clássicos ou clássicas, ou seja de pessoas que daqui a pouco a gente nem conhece. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitos filósofos, muitas filósofas, cada vez mais vai surgindo, a gente tem uma diversidade enorme, agora não existe mais essa coisa, mulher não faz filosofia, pessoas de origem mais humildes não fazem filosofia. Gente, não existe mais isso. Desde que o indivíduo, o sujeito, a pessoa consiga refletir, consiga interpretar o que está ali, consiga imaginar, criar coisas distintas, ampliar o conhecimento, ampliar aquela visão de mundo que já está ali posta. Porque, como vocês sabem, de maneira geral, a filosofia é um conhecimento especulativo e teórico, mas também tem a filosofia, que estuda a filosofia da ciência, também tem a filosofia que está próxima da neurociência, que por sua vez está junto às ciências médicas, como eu costumo falar para vocês e tenho falado nessas aulas. Então, vamos pensar, abrir mais a mente e pensar o seguinte: a filosofia, ela se adapta a qualquer área do conhecimento. Teatro, artes em geral, cinema, artes visuais, gestão, empresarial, licenciaturas, educação, no modo geral, certo? Então vamos deixar de lado todo esse preconceito que as pessoas têm, que filosofia ou é só uma forma de opinião, que pelo amor de Deus, isso chega a me dar até arrepio, tá? Opinião é lá o doxa do grego, que o Platão abominava completamente. Não tem nada a ver com episteme, que é conhecimento. Ou deixem de pensar, ou melhor, quando vocês ouvirem alguém dizer que filosofia discute, não chega a lugar nenhum, que filosofia é coisas de pessoas X ou pessoas Y, não deixem as pessoas falarem. Digam com orgulho que vocês fazem filosofia,